Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Prezados irmãos, prezadas irmãs, é uma alegria imensa novamente estarmos nesta casa. Rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos conforte e nos dê a sua paz. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta às entidades venerandas do plano espiritual. Pergunta ao codificador Allan Kardec aos espíritos: qual é o modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade? Os espíritos responderam a Allan Kardec: vede Jesus. É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Jesus é para nós o exemplo de fé, de amor, de bondade e abnegação. O maior desafio da humanidade no trato com o Evangelho é, sem dúvida, vivenciar os ensinamentos de Jesus, imitar os seus exemplos, seguir os seus passos. E dentro desta visão da abençoada da doutrina espírita, Jesus, quando esteve aqui na Terra, nos trouxe a mensagem do amor. E quando esteve no nosso planeta Terra, Ele amparou inúmeras pessoas com a sua bondade, com o seu amor, devolveu a capacidade de ver aos cegos, devolveu a capacidade de andar aos paralíticos, curou endemoniados, curou pessoas com corpos ulcerados pela lepra. Jesus, o verdadeiro exemplo de amor em nome da divindade. Na noite de hoje nós vamos falar sobre a fé, o processo da fé e o processo da cura através da fé. É interessante isso, porque quando nós lembramos o exemplo de Jesus na noite de hoje, nós vamos observar no próprio Evangelho inúmeras citações, inúmeras solicitações que eram feitas a Jesus. Poderíamos aqui na noite de hoje relembrarmos o momento sublime que Jesus, ao subir o Monte Tabor, onde esteve com João, Pedro e Tiago, no momento da transfiguração, o surgimento de Elias e Moisés, provando para todos nós a imortalidade da alma. Os espíritos vieram de épocas indiferentes, Elias e Moisés, mostrando-nos que a doutrina espírita não foi ela que inventou a comunicação com os espíritos. As comunicações com os espíritos sempre existiram, em todas as épocas da humanidade. Inclusive o Velho Testamento é uma manifestação mediúnica de capa a capa, o Novo Testamento. Mas o momento mais interessante desta passagem é quando Jesus desce do Tabor para a planície. Diante daquela manifestação, Simão Pedro disse ao Senhor: Senhor, vamos construir aqui algumas tendas, uma para Elias, outra para Moisés, outra para ti. Vamos permanecer nesse momento tão bom de vibrações salutares, onde estamos recebendo do alto as boas vibrações. E Jesus então advertiu Pedro dizendo: Pedro, é necessário descermos a planície, porque na planície havia uma multidão aguardando a presença de Jesus. Os demais discípulos, Bartolomeu, Pedro, Lucas, estavam atendendo a multidão na planície. E assim que Jesus desce com os discípulos, um pai desesperado vem até Jesus e diz a Jesus assim: Senhor, compadeça-te em favor do meu filho. O meu filho que ora um espírito joga na água, ora o espírito lança no fogo. Já o apresentei aos seus discípulos e eles se esforçaram, mas nada puderam fazer. Senhor, tenha compaixão do meu filho. E Jesus então aplica uma advertência dizendo assim: ó raça incrédula e depravada, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer?
Vejamos a colocação de Jesus: raça incrédula depravada, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer? Jesus nos chamando a atenção de todos nós, naquele momento, nos chamando a atenção para compreendermos melhor os desígnios de Deus. Jesus nos chamando a atenção para a fé, porque a fé, segundo o Espírito de André Luiz no livro Nosso Lar, é a manifestação divina no homem. Jesus deixa bem claro que nós somos senhores da nossa felicidade, do nosso destino, que nós que construímos o nosso destino, que nós temos poderes, nós temos o livre-arbítrio de mudar o nosso destino. Tanto é verdade que no Evangelho nós já vamos encontrar, quando Jesus diz assim: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Vejamos a colocação de Jesus. Jesus acreditando na nossa potencialidade. É o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina. Nós precisamos confiar em Deus e, ao mesmo tempo, precisamos também confiar em nossas potencialidades. Nós somos capazes. Nós não reencarnamos aqui na Terra para a infelicidade. Reencarnamos aqui na Terra e estamos aqui, graças à misericórdia divina, para construirmos a tão almejada e sonhada felicidade. Mas no momento que Jesus chama o pai desesperado, e o menino é apresentado a Jesus, com a sua imposição moral, Jesus afasta o espírito que perturbava aquele menino. Espírito imundo, afasta-te. Com a sua autoridade moral, o espírito sai. Ou seja, uma solicitação que foi feita a Jesus. Senhor, tenha compaixão de meu filho. Ajuda-me, Senhor, disse o pai, na minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Nós também temos um outro exemplo no Evangelho do servo do centurião. O centurião era responsável em Roma por 6 soldados. E ele tinha um servo com paralisia na cama. E ele ouviu das boas notícias, das curas que Jesus efetuava. Então ele chega até Jesus e diz assim: Senhor, tenho em minha casa um servo que está acamado. Interceda em favor de meu servo. Jesus imediatamente se coloca à disposição de ir à sua casa, de ver a situação do seu servo. Mas ele diz ao Senhor: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa. Sou um oficial de Roma, mas diga uma única palavra sua. Porque do mesmo modo que eu diga a este soldado: soldado, faça isto, haja daquela forma, e ele age, ele trabalha em cima da minha autoridade. Do mesmo modo, basta uma palavra sua, e seus emissários irão até a minha casa beneficiar o meu servo. E Jesus então exalta, dizendo que nunca viu uma fé como daquele homem. Ao chegar à sua casa, ele se depara com o servo completamente recuperado. O servo estava curado daquela paralisia. Uma outra solicitação que foi feita a Jesus. Mas nós temos um exemplo, que é um dos maiores exemplos de fé no Evangelho, que é o da mulher hemorroíça. Narra-nos o Evangelho, segundo os evangelistas, que aquela mulher há mais de 12 anos sofria de uma hemorragia, de um derramamento de sangue. E ela não sofria somente da hemorragia, ela sofria também do preconceito, porque no 3º livro do Velho Testamento, Levítico, no capítulo 15, no versículo 19 ao versículo 30, que trata, dentro de outros assuntos, a purificação, rituais de purificação, que eram feitos pelos judeus. Toda a pessoa que tinha um derramamento de sangue, como o da mulher hemorroíça, era considerada uma pessoa impura, uma pessoa amaldiçoada. Então ela chegava à cidade, o vilarejo onde ela morava, as pessoas diziam assim: lá vem a mulher amaldiçoada, a mulher impura, e todos se afastavam. A mulher que está em pecado. E ninguém ficava perto, porque segundo o 3º livro do Velho Testamento, se qualquer uma pessoa tocasse nela, também se tornava uma pessoa impura. E tinha que fazer os rituais
para se purificar, para sair do pecado. Há 12 anos naquela situação. Ela ouvira falar de Jesus, dos seus milagres, e quando ela ficou sabendo que Jesus estava retornando de Gerasa e passando pelas imediações de Genezaré, ela ficou emocionada ao saber que Jesus iria passar naquele determinado local. Mas como, perguntava ela para si mesma, como chegar até Jesus? Como se aproximar de Jesus? As pessoas não vão deixar. Porque na visão das pessoas eu sou a mulher amaldiçoada. Eu sou a mulher que trago uma maldição. Se tocar em alguém, alguém vai se tornar uma pessoa contaminada. E ela então coloca uma túnica, adentra no meio do povo, vencendo todas as suas barreiras, vencendo os limites necessários. E ela então pensa consigo mesmo: se Jesus devolveu a capacidade de ver aos cegos, curou leprosos, paralíticos, ela se lembrou da cura que Jesus fez, daquele Natanael, Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, que levaram ele até a casa de Simão Pedro e destelharam o telhado e o colocaram dentro da sala de Simão Pedro. E Jesus então cura o paralítico de Cafarnaum. Ela também se lembrou daquele cego de nascença, que Jesus cuspiu no chão, fez do barro um unguento, passou em seus olhos e pediu a ele que fosse à piscina de Siloé se lavar. E ele voltou a enxergar. Então ela relembrou todas essas curas de Jesus. E ela pensou consigo mesmo: estancar uma simples hemorragia para Jesus não era nada. E ela ficou ali parada. No momento que Jesus passa, ela toca as vestes de Jesus. Jesus imediatamente para. Pergunta a Simão Pedro: Pedro, quem me tocou? É lógico, meus irmãos, que Jesus sabia quem havia tocado. O que Jesus queria mostrar era a manifestação da fé. O exemplo daquela mulher, a sua resignação. Jesus sabia que era ela que tinha lhe tocado. Então ele pergunta para Pedro: Pedro, quem me tocou? Senhor, a multidão nos comprime. Muitos estão nos cercando, todos querem lhe tocar. Como saber? Pedro, disse Jesus, alguém me tocou e de mim saiu um poder, uma virtude. Quando Jesus disse isso, ela percebeu que a hemorragia havia cessado. Aquele seu sofrimento há mais de 12 anos, através de sua resignação, da sua conformação nas leis divinas, ela havia feito por merecer a verdadeira cura, ao tocar as vestes de Jesus. E ela então se apresenta para Jesus, e Jesus diz a ela assim: mulher, bem-aventurada tu és, a tua fé te salvou. Vejamos o exemplo desta mulher. É o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que sofrem com resignação. A resignação é o bem sofrer. Através da resignação, nós passamos a compreender os desígnios de Deus. Nós passamos a entender que tudo que nos acontece em nossa vida tem uma razão de ser. Que a doutrina espírita nos ensina que o sofrimento de hoje é um karma necessário, é uma quitação de débito, é uma dívida que nós temos, mas a doutrina espírita nos ensina que nós não devemos ficar de braços cruzados, que nós devemos agir, que nós devemos nos movimentar, que nós devemos confiar em Deus. Por isso que a doutrina espírita, no momento de dor, nos convida a orar, a fazer uma prece, porque a dor é, sem dúvida alguma, o despertador de Deus para nos acordar. Todo sofrimento que ocorre na nossa existência é como se fosse o despertador de Deus, para nos despertar, para mostrar que alguma coisa em nossa vida não está certo, não está legal, e é através da dor que a gente procura o auxílio da misericórdia divina. Foi através da dor que nós estamos hoje na casa espírita, buscando o auxílio, trabalhando em nome de Jesus. Porque se não fosse a dor, meus irmãos, em nossa vida, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos fazendo outras coisas, menos trabalhando na casa espírita. É através da dor, que é uma bênção,
Como nos diz o Espírito Amigo no capítulo 9, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos vossos eleitos. Não vos aflijai, mas perante a dor bendizei a Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso. Ou seja, momento é de agradecer a dor. Ah, mas é tão difícil a gente agradecer a dor, a gente compreender o momento de sofrimento. Mas a doutrina nos mostra que a resignação faz a gente olhar a dor de uma outra forma. Porque a dor, meus irmãos, aqui na terra, ela está no corpo físico. Nós sabemos que toda a enfermidade, antes de surgir no nosso corpo, ela se encontra alojada no perispírito. É a lei de ação e reação, de causa e efeito. Através de atitudes em vidas anteriores, em experiências físicas do passado, atitudes não boas, nós fomos marcando o nosso perispírito. E hoje, quando nós reencarnamos, numa nova oportunidade de sorgimento íntimo, a dor, ela imprime do perispírito para o corpo físico. Por isso que a doutrina espírita nos fala da renovação íntima. Porque é através da renovação que nós vamos removendo as manchas escuras que estão em nosso perispírito. Em nosso lar, André Luiz nos mostra o caso de uma mulher que foi ginecologista aqui na Terra. Ela tinha 58 pontos escuros em seu perispírito. Havia realizado inúmeros abortos. A nossa alma, o nosso perispírito é assim. Nós estamos trabalhando no bem para mudarmos e para reverter esta situação. O trabalho no bem nos possibilita também, no processo de emancipação da alma, no momento que o corpo dorme, o nosso espírito vai trabalhar no plano espiritual. Nós sabemos disso. Nós aprendemos com o Espiritismo. E é nesse momento, meus irmãos, que a espiritualidade aproveita para fazer as cirurgias espirituais em nosso perispírito. E nosso lar mostra isso. Os benfeitores fazendo o tratamento em André Luiz, os curativos necessários. Isso, o trabalho no bem, nos possibilita tudo isso. É um mérito que nós vamos adquirindo. Agora, como nós estamos falando de fé, o que é uma pessoa de fé nos dias de hoje? Na visão espírita, para obtermos a cura tão necessária, o que é necessário fazer aqui na Terra para obtermos a cura de nossas enfermidades? Porque o objetivo da doutrina espírita não é curar os nossos corpos físicos. O objetivo de Jesus é curar a nossa alma. É limpar a nossa alma do orgulho, do egoísmo, que segundo o Livro dos Espíritos, na questão 785, o orgulho e o egoísmo é o que entrava o nosso progresso moral. É o orgulho e o egoísmo que entrava o nosso progresso moral. O objetivo da doutrina espírita, da mensagem de Jesus, é modificar a nossa alma, o nosso pensamento. Para Jesus, o que importa é a gente ter saúde espiritual. É a gente estar de bem com a vida. Por isso que Jesus dizia assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Ou seja, vejamos o poder do nosso pensamento. É através da higienização do nosso pensamento que nós vamos mudando o nosso jeito de ser. Porque antes de mudar comportamento, atitudes, precisamos, antes de tudo, mudar o que nós pensamos. Mudar os nossos pensamentos, absorvendo a mensagem de Jesus. Uma pessoa de fé nos dias de hoje, ela precisa ter uma fé raciocinada. É o que nos ensina a doutrina espírita. A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Através da doutrina espírita nós aprendemos que Deus não faz barganha. Não adianta a gente fazer barganha com Deus. Não adianta a gente fazer a caridade aqui e dizer assim: olha, benfeitores espirituais, eu estou fazendo bem. Eu estou ajudando a casa espírita. Me ajude, me ampare, me auxilia. Isso é fazer barganha com Deus. É um exemplo de fé irracional.
Deus, como está nos atributos de O Livro dos Espíritos, é imaterial. Vejamos um exemplo de fé irracional. É quando a gente faz barganha com Deus e Deus não faz barganha. Nós precisamos entender isso. Deus age nos atendendo a todos e a misericórdia de Deus não desampara ninguém. Nós que precisamos fazer a nossa parte. É o ajuda-te, o céu te ajudará. Precisamos fazer a nossa parte para que a misericórdia divina também faça a sua parte. Chega uma pessoa nesse exato momento na casa espírita, está com problema de obsessão, é orientada a trabalhar, a tomar passe, a frequentar o centro. Tudo isso faz parte do tratamento do passe dentro da casa espírita. A palestra, você tem que ouvir palestra, você tem que fazer o trabalho social, porque Chico Xavier falava isso. As pessoas chegavam até um Chico, diziam ao Chico assim: Chico, eu quero ser médium. Qual é a minha mediunidade? E quando as pessoas saíam, o Chico dizia assim, é engraçado. Nunca ninguém chegou até mim e disse assim: Chico, o que é preciso fazer para ser bom? Todo mundo quer ser médium, todo mundo quer trabalhar, mas o que é preciso para fazer o bem? O que é preciso para ser útil a alguém? Porque Chico Xavier dizia assim, o mais importante para Deus é sermos bons, é praticarmos a verdadeira caridade. Então, o primeiro item para obtermos a cura de nossas enfermidades, precisamos ter uma fé raciocinada. Segundo item, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Disse-nos Jesus no Evangelho, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis às montanhas, transporta-te daqui para acolá, e nada lhe será impossível. Simbolicamente, as montanhas são as nossas dificuldades. São os nossos problemas aqui na terra, são as nossas dores. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, vejamos que Jesus, meus irmãos, não nos pede muito. Um grão de mostarda aqui à nossa frente, nesse exato momento. Dificilmente aqueles que estão na primeira fileira iriam enxergar o grão de mostarda. É essa a fé que Jesus pede. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que é necessário para mudar a nossa situação. É necessário para removermos os nossos obstáculos. Terceiro item, para obtermos a cura, tão sonhada em todos nós, é necessário fazermos o bem. Emmanuel diz assim, em uma de suas mensagens, quando o karma vem ao encontro de alguém e encontra a pessoa trabalhando no bem, o bem pede para o karma que espere por um tempo indeterminado. É o poder da caridade. A caridade nos ampara em todos os sentidos. Nós somos amparados através da caridade aqui na terra e no plano espiritual também. A caridade, meus irmãos, vai nos auxiliando, é o que nos dá merecimento. É o que atende às nossas necessidades. Porque se daqui a pouco a gente é submetido a uma internação, e essa internação é de risco, aonde o médico diz assim, olha, ou faz a cirurgia, se não fizer, desencarna. Se fizer, corre o risco de desencarnar do mesmo jeito. Aí a gente recorre aos benfeitores, faz uma oração, porque toda a prece que nós fazemos, quem atende a nossa prece primeiramente? É o nosso Espírito Protetor. É o nosso Espírito Protetor que vai atender a nossa solicitação. Aquele momento que nós estamos orando, é Ele que vai avaliar. E muitas vezes, meus irmãos, a espiritualidade analisa a nossa ficha. Porque todos nós trazemos uma ficha. Todos nós temos uma ficha. A começar do nosso nascimento até a desencarnação, nada é perdido. Tudo é anotado. Qualquer tipo de pensamento, nesse exato momento, está sendo anotado na nossa ficha. A espiritualidade recorre à nossa ficha e muitas vezes a nossa ficha está em branca. E mesmo assim, meus irmãos, a misericórdia divina trabalha. A misericórdia divina nos atende. Nós temos um caso deste exemplo que nós estamos citando em uma das obras de André Luiz. De um espírita, diz André Luiz, que fazia o bem, que vivenciava verdadeiramente a caridade. Trabalhava numa fábrica de móveis. E durante o desempenho de sua função, ele sofreu um pequeno acidente. Ao serrar uma madeira,
num descuido, num deslize de sua parte, ele cerrou uma parte do dedo. Ele ficou muito indignado com aquela situação. Afinal de contas, ele pensava consigo mesmo: eu trabalho na casa espírita, eu faço o bem, e André Luiz e a equipe analisando aquela situação, visitando aquele irmão em sua casa. Depois de algum tempo, ele veio à reunião mediúnica. E o benfeitor da casa deu uma comunicação referindo-se ao seu passado. Meu irmão, no momento do acidente, nós estivemos presentes. Acompanhamos de perto a sua reclamação. Mas vejamos bem a ficha que nós trazemos do seu passado. Você, num passado, foi um senhor de escravos. Utilizava a sua mão para maltratar os escravos. E através do braço você fez muita maldade. E toda a maldade que você fez ficou impregnada no seu braço. E estava predestinado no seu karma de perder naquele acidente o braço todo. Mas como você vinha se desempenhando através da caridade, fazendo bem, auxiliando os outros, mudando o seu jeito de ser, a misericórdia divina interferiu. E ao invés de você perder o braço, simplesmente você perdeu o dedo. Então vejamos, meus irmãos, como a caridade é importante. Por isso que Jesus dizia assim: a fé sem caridade é uma fé morta. O apóstolo Paulo diz assim, lá na sua carta aos Coríntios, quando ele diz assim: mesmo que eu tenha a fé de transportar os montes, se não tiver amor, nada será. O amor é tudo, a bondade é tudo nesse exato momento. Mas por último, para analisarmos o que é necessário para obtermos a cura, perante as nossas enfermidades, não podemos esquecer da nossa transformação íntima. Inúmeras vezes Jesus no Evangelho diz assim: ide, tomeis cuidado para que não te aconteça algo pior. Aonde Jesus disse isso? No caso da mulher adúltera. A mulher foi surpreendida em adultério. Jesus advertiu a todos: quem não estiver nenhum pecado, atira-lhe a primeira pedra. E depois Jesus se dirige a ela: mulher, aonde estão aqueles que estavam te condenando? Senhor, todos se foram. Ide, mulher, ide em paz, tomeis cuidado para que não te aconteça algo pior. O que Jesus quis dizer com isso? Que é preciso tomarmos cuidado com os nossos comportamentos. É preciso a gente fazer reforma íntima. Não basta vir à casa espírita de corpo presente. Não basta a gente vir tomar o passe e tomar água. É necessário algo mais. É necessário a gente se interessar pelo bem. É necessário a gente colaborar com a criação na construção de um mundo melhor. Então tudo isso é necessário para obtermos a cura. A mulher hemorroíça, ela tinha uma fé raciocinada, ela acreditava na misericórdia divina, tinha a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela fazia o bem quando era possível, não recriminava ninguém, orava pelas pessoas enfermas, consta o Evangelho em sua passagem, e ela também promoveu em si mesma uma verdadeira transformação, o que deu a ela o merecimento de sua cura. 12 anos resignada diante daquela humilhação, diante daquele sofrimento e daquele preconceito. Ah, mas o que você está dizendo não condiz com a realidade. Se você está dizendo, muitos poderiam perguntar, que para obtermos a cura de nossas enfermidades, é preciso ter toda essa relação, é preciso ter a fé raciocinada, a fé do tamanho de um grão de mostarda, é preciso fazer o bem em transformação íntima, eu conheço pessoas que fazem isso na casa espírita. Pessoas que são dedicadas e que estão enfermas. Agora, nós precisamos entender que Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os enfermos. Leon Denis diz assim: quando o problema não tem solução, solucionado está. Existem determinadas enfermidades que não adianta a gente mexer. Faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento. Antes da reencarnação, imploramos para o plano espiritual nos enviar determinada enfermidade para o nosso crescimento espiritual. Foi uma solicitação nossa.
Então aquilo faz parte da nossa evolução. Porque antes do médico descobrir que a gente tem um câncer, Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. Se Deus permitiu, porque é necessário para o nosso crescimento. Antes de fazer o exame, o médico dizia assim, olha, você tem um câncer no estômago. Deus sabia. Ah, mas se Deus sabia, permitiu, porque é necessário para eu evoluir. É necessário para eu crescer, porque existem dois caminhos da evolução. Ou o amor ou a dor. Como nós não vamos pelo amor, é através da dor que nós começamos a evoluir. Vejamos o exemplo de Chico Xavier. Certa vez Chico Xavier disse assim, o remédio é uma questão do ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus de Nazaré. Ah, mas Chico estava contra a medicação? Nada disso. Chico Xavier incentivava as pessoas a procurar o médico. Hoje nós vemos muito em moda aí o tratamento espiritual. Nada contra. Mas Chico incentivava, antes de tudo, a pessoa primeiro procurar o médico, ver o que estava acontecendo. E o que é espiritual vai ser tratado por parte dos benfeitores espirituais. E vejamos o exemplo de Chico Xavier. José Arigó operando através do Dr. Flitz. Chico estava com um problema no olho. E Arigó disse assim a Chico Xavier, Dr. Flitz está aqui, dizendo-me que vai operar o seu olho. Emanuel disse a Chico Xavier, não, diga a Dr. Flitz que ele é capaz de curar o seu olho, mas o que você tem no olho faz parte do seu processo evolutivo. E Chico Xavier disse assim, então, José Arigó, eu sei que Dr. Flitz é capaz de me curar, Emanuel está me dizendo, mas como eu estou acostumado com o olho é assim, Emanuel também está me dizendo que se retirar do olho vai nascer em outro lugar. É o exemplo do ex-presidente da República, José Alencar. Um exemplo de fé, de determinação. Superou todos os limites, recorreu à medicina, sempre confiante em Deus. O que ele tinha que passar, ele passou. O câncer era necessário para a sua evolução, para o seu crescimento. Tirava aqui, mas surgia logo ali em outra parte do seu organismo. Então, meus irmãos, é necessário a gente confiar na misericórdia divina. É necessário a gente fazer a nossa parte. Relembrando mais uma vez o livro Nosso Lar de André Luiz, a fé é uma manifestação divina no homem. A fé está em cada um de nós. Precisamos confiar em Deus, precisamos fazer a nossa parte, somos capazes, segundo Jesus, nós temos essa capacidade e precisamos confiar em nossos potenciais. Precisamos fazer a nossa parte, confiantes em Deus, confiantes na misericórdia divina e precisamos, meus irmãos, acima de tudo, valorizarmos a existência física. Da mesma forma que a gente procura uma qualidade de vida melhor para o nosso corpo físico, tão bem falada hoje, da gente se alimentar bem, da gente cuidar do nosso corpo físico, cuidar do corpo, mas o Evangelho nos adverte que a gente tem que cuidar do espírito. Da mesma forma, nós devemos cuidar da nossa alma. Leituras edificantes, uma oração a alguém, um prato de sopa para quem tem fome, um agasalho para quem se encontra no relento. Tudo isso, meus irmãos, é um trabalho que vai nos ajudando no processo da cura de nossas enfermidades. Porque se as doenças físicas muitas vezes levam um longo tempo para ser curadas, por que as doenças espirituais seriam diferentes? Todo processo de cura requer perseverança. Não podemos nos esquecer disso. Todo processo de cura requer perseverança. E a casa espírita que diz assim, nós vamos te curar, está iludindo a pessoa. A doutrina espírita não promete nada a ninguém, porque o processo íntimo é da pessoa, é de sua transformação. Não podemos prometer a cura a ninguém, como Jesus não prometeu. Existem passagens do Evangelho que Jesus não fez a cura. A doutrina espírita nos orienta. A cura surge através de nossas mãos, como nos ensina o Espírito de André Luiz para finalizarmos a noite de hoje. André Luiz diz assim, nós somos médicos de nós mesmos. No livro Missionários da Luz.
quando eles estudam a reencarnação de Segismundo, estudam um corpo no plano espiritual, como seria o seu futuro corpo. E André Luiz então fala do poder mental, que o nosso poder mental é capaz de modificar todo o nosso corpo físico, todo o nosso organismo. Consta no Evangelho, meus irmãos, que Jesus não teve nenhuma gripe, espírito evoluído, espírito puro. Consta no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, que as pessoas brigavam pela sombra de Simão Pedro. Agora a sombra não cura ninguém. A bondade de Simão Pedro, a transformação da pessoa, possibilitava a ela a cura. Como ocorreu na igreja Formosa, a igreja que ficava à beira de uma estrada em Jerusalém. Pedro caminhava com Paulo e um paralítico à porta da igreja, pedindo esmola. Naquele momento, Simão Pedro dirigiu-se ao paralítico e disse assim: não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus e de Deus, levanta-te e anda. E naquele momento ele começou a caminhar. É esta confiança que nós devemos ter em Deus. Nós precisamos reservar um pouco do nosso tempo para Deus. Assim como que nós arrumamos o tempo para tudo na vida, para a diversão, para o lazer, é preciso arrumarmos tempo para Deus. Na nossa vida, é preciso fazer o culto do Evangelho no lar, é preciso falar de Deus para os nossos filhos, é preciso frequentarmos assiduidamente a religião, porque a religião é muito importante. A doutrina espírita é a religião dos espíritos e nos mostra com clareza como podemos mudar a nossa situação. Então, que Jesus nos abençoe e nos conforte, e que nos momentos de dor, de aflição, que possamos recorrer à misericórdia divina, com resignação, com calma, entendendo os mecanismos do sofrimento. Que possamos recorrer através da prece e pedir, porque todos os nossos pedidos, segundo Jesus, não fica abandonado, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que busca, encontra, pedi e obtereis. Que o Cristo nos abençoe, que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.